Então, vamos continuar a partir desse ponto, né? Foi o ponto que a gente parou na nossa aula passada, certo? Então, vamos só relembrar aqui algumas coisas importantes que a gente viu. Nessa parte aqui do começo eu não vou revisar mais não, tá? Mas só relembrando que eu comentei com vocês bastante sobre isso, tá? Onde eu comentei o seguinte, que se você for procurar em qualquer livro de história sobre a origem oficial do teatro, na Grécia, tá? Origem artística, tá? Ou seja, teatro como expressão literária, ou seja, como obra de arte de verdade, tá? Na Grécia, não tem o que falar, certo? Lembrando que a palavra teatro, do grego teatron, significa local onde se vai para ver, eu acho que devem estar isso aí no caderno de vocês, e eles surgiram dos chamados ditarambos, tá? Que eram poesias cantadas, certo? Eram poesias cantadas. Inclusive, eu até dei um exemplo para vocês, gente, das procissões, né? Das procissões católicas, tá? Nas procissões católicas, né? No caso que é tipo uma carreata, né? De pessoas cantando, geralmente eles vão de um lugar a outro, né? De um ponto a outro, certo? Cantando ali suas músicas tradicionais, tá? Então a mesma coisa acontece com os ditarambos, certo? Que na verdade é uma composição lírica em honra ao deus Dionísio. Em outras palavras, eu até escrevi aqui abaixo, eu me lembro que na aula passada, é uma poesia cantada em homenagem ao deus Dionísio, certo? Só que não tem segredo, tá? E aí nós paramos aqui, gente. E como vocês já estavam craques já, fiquei muito orgulhoso de vocês por perceber que vocês estavam lembrados de algo que a gente viu no começo do sexto ano, tá? Fiquei bastante orgulhoso quando eu comentei sobre anfiteatro, né? E vocês já sabiam o que era, tá? Então, para aqueles que não estavam na nossa escola ano passado, no sexto ano, tá, gente? Anfiteatro é esse teatro aqui, ó, em forma de meia-lua, tá? Normalmente um teatro romano, ele é em forma de um círculo completo, tá? Em forma de um círculo completo. Os teatros hoje, ele é retangular, né? Ele é quadrado ou retangular, tá? O teatro romano era um círculo, mas o teatro grego, tá? Que eu vou até deixar maiorzinho um pouquinho essa linha aqui, ó. Já o teatro grego, gente, vocês devem estar lembrados que ele é o quê? Ó, preste atenção. Ele é uma meia-lua, tá? Ou um quarto de lua, certo? Ou seja, ele não é completo, tá? Ele não é uma obra completa. É como se ele fosse aqui assim, ó, certo? Ó, ele é uma meia-lua, tá? Aqui você pode ver a mesma coisa também, gente, ó. Ele é o biscoito. Ele é em forma de meia-lua, ok? Então isso aqui é um anfiteatro, tá? Então os teatros gregos antigos, eles eram dessa maneira, tá? Eles eram em forma de meia-lua, tá? E não em forma de lua completa, no caso, um círculo completo, como é os teatros romanos, e muito menos como um teatro atual, né? Que é em forma de retângulo, né? Como se fosse um salão mesmo, né? Em forma de retangular ou quadrado, tá? Bom, então já que vocês estão craque nisso aqui, já não tem nem o que explicar muito sobre isso aqui, vamos avançar. Bom, então o ator dialogava com o coro e recitava os ditarambos. Gente, uma coisa interessante. Isso também é bem tradicional da Igreja Católica, tá? Eu estou citando a Igreja Católica, gente, aqui, porque é bem parecido, tá? É bem semelhante, certo? Por exemplo, é bem comum nas missas católicas o padre, ele fala uma parte, o padre ou um coroinha ou alguém lá, fala uma parte da reza e os demais membros da igreja completam a reza, ou vice-versa. Não é assim que acontece, tipo, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres. Aí vai o outro, bendito é o fruto do vosso ventre, né? Eu não sei porque eu estou esquecido já. Mas, né, é assim que acontece. Um começa e o outro completa, né? Tem até um meme bem engraçado de um menininho, né? Ele recitando isso aí, ele começa a rir. Eu achei maravilhoso aquilo, né? Então, gente, esses ditarambos, né, nessa passeata, nessa carreata de pessoas que iam cantando os ditarambos e até chegar num certo ponto, sempre era assim também, tá? Tem essa tradição também, onde o ator principal, né, no caso aquele ator principal, ele recitava uma parte e as pessoas que estavam ali também recitavam outra parte. Lembrando que todas elas eram em homenagem ao deus Dionísio, tá? Que é o deus do vinho, deus da colheita, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Espero que não. Né? Alguma dúvida até aqui? Sim, não, quem sabe talvez mais ou menos? Não. E aí, me falem aí. Não, né? Segundo ponto. Vamos lá, preste atenção aqui. O ator, sempre homem, usava máscaras. Gente, duas coisas que eram bem tradicionais, que vocês têm que relembrar, toda vez que a gente fala sobre assuntos sobre
sobre teatro grego é isso aqui, ó. Primeiro ponto, os atores eram sempre homens, tá? Então as mulheres não podiam, tá? Até porque vocês devem estar lembrados, gente. A cidade onde o teatro cresceu, se popularizou e se desenvolveu foi em Atenas. Vocês estão lembrados, gente, a diferença, ó. Vou pegar vocês na casquinha de banana agora, viu? Lá do sexto ano. Estão lembrados das duas maiores cidades da época da Grécia Clássica? Atenas e... Qual era a outra cidade? Esparta. Perfeito. Quando se tratava da mulher, da figura da mulher, qual era a diferença, gente, de Atenas e Esparta? Vocês estão lembrados? Atenas, as mulheres só ficavam cuidando das crianças, e na Esparta tinham quase os mesmos direitos que os homens. Perfeito. Olha que lembrança top do Luiz Arthur aí. Eu aposto que a maioria aqui deve ter lembrado também, mas ficou meio acanhado de falar. É exatamente isso, Arthur. Perfeito. Atenas era uma cidade que, apesar de ser cosmopolita, ou seja, aceitar culturas de fora e tudo mais, aquela coisa linda, maravilhosa, né, da cultura, da arte, da filosofia, mas, quando se tratava da mulher, ainda era uma cidade muito machista. Né? Vocês estão lembrados, gente, que a educação da mulher, ela só... ela não tinha direito à educação. Estão lembrados disso? Que a única função dela era aprender a ser dona de casa. Né? Ou seja, sim. Inclusive essa tradição veio até hoje, né? Vem até hoje. Enquanto, como o Luiz Arthur comentou, gente, enquanto que Esparta, a mulher tinha tanto poder político e social quanto o homem. Eu até comentei com vocês várias vezes, lá no nosso assunto lá no ano passado, que quando o rei de Esparta não estava, quem mandava era a rainha, meu irmão. Não tinha essa, não. E a pessoa fosse lá e ousasse desobedecer ela, entende? Ousasse desobedecer a rainha, para tu ver, né? Então... A cabeça só sai fora, mano. Viu, gente? Então, aqui, ó, como o teatro é em Atenas, obviamente Atenas é machista e, obviamente, você vai perceber do porquê que no teatro grego antigo só homens faziam parte. Certo? Bom, essa questão da presença do coro, pessoal, aqui, tem a ver com os ditarambos, tá? Tem a ver com os ditarambos, tá? Essa presença do coro. Coro vem de coral, tá? Que é um grupo de pessoas cantando, certo? Então, isso aqui não tem muito o que falar. Gente, olha só. Aqui chegamos num ponto delicado e importante da nossa aula de hoje. Tá? E eu diria até que é o ponto mais importante da aula de hoje. Preste atenção. Sempre que a gente fala sobre teatro grego, sempre vai aparecer dois estilos clássicos: a tragédia e a comédia. Tá? São dois estilos clássicos que vão aparecer aqui: a tragédia e a comédia. E a partir de agora, eu quero que vocês foquem muito a atenção agora. Tá? Se você estiver prestando atenção em qualquer outra coisa na sua casa, na televisão ligada, no rádio ligado, em alguém conversando, mande calar a boca, porque agora vem o pulo do gato. Vem um ponto mais importante da aula de hoje. Gente, hoje em dia, 2020, quando a gente fala sobre a palavra tragédia, a gente só imagina o quê? Desgraça, morte, destruição, sofrimento, tristeza. Não é? Pessoal, no teatro grego antigo, a palavra tragédia tinha outro significado. Se hoje em dia é tudo que é ruim, na época significava apenas que era algo mais sério. Mesmo que não fosse ruim, ou que não terminasse em morte, ou que não terminasse, sei lá, com tristeza, com sofrimento, mesmo que tivesse um final feliz. Mas se fosse alguma história que fosse mais séria, ou seja, sem muita brincadeira, sem piada, sem nada cômico, uma história mais séria, mais objetiva. Uma história sobre um governante, por exemplo, uma história sobre os deuses, uma grande batalha dos deuses, uma história sobre, por exemplo, a Guerra de Troia, por exemplo, uma batalha de Esparta, dos 300 de Esparta. Cara, toda vez que fosse uma história mais séria, era chamado de tragédia. Ficou alguma dúvida, pessoal, disso? Não. Me diga. Não, eu acho que inclusive o senhor já falou, já comentou sobre isso pra gente. Pronto, eu já comentei com vocês. Ano passado foi esse ano. Foi no ano passado que eu comentei, só que lá eu comentei de uma maneira mais superficial. Deu para entender, né, gente, agora? Então, tragédia é qualquer história que seja um pouco mais séria.
a história de algum deus grego, a história de, sei lá, um romance, né, que termina, sei lá, mesmo que termine eles casando, felizes para sempre. Mas como é uma história mais séria, então ele é uma tragédia. Vamos de novo para o próximo tema e, mais uma vez, vou comparar com hoje em dia. Hoje em dia, 2020, quando falamos em comédia, é algo para fazer rir, né? É algo engraçado, certo? É algo que seja cômico. Na época, no teatro grego antigo, o tema comédia era para designar uma sátira. Ou seja, o que é uma sátira? É uma peça de teatro que usa o humor para fazer uma crítica social. Ou seja, é um tema crítico, onde você vai fazer uma crítica social. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que a Larissa decidiu ser piadista, decidiu fazer stand-up. Olha só, Larissa, agora. Larissa decidiu fazer stand-up. E ela foi lá e fez piada com o Bolsonaro, que é o presidente do Brasil. A política brasileira é algo sério. Mas o ato da Larissa fazer uma piada com a presidência do Brasil, isso se torna o quê? Se fosse na Grécia Antiga, seria uma sátira, seria uma comédia. Vocês entenderam, gente, aí a diferença? Tá? Hoje em dia é qualquer coisa cômica, qualquer coisinha para fazer rir, um filmezinho de comédia, sessão da tarde, um filmezinho bobinho de criança e tal. Na época, não. Geralmente ela era uma sátira, ou seja, era uma história que fazia uma crítica a alguma coisa. E para isso ele utilizava o quê? Utilizava o humor. Tá? Utilizava de piadas, entre aspas, de piadas, ou de algo cômico, algo, entre aspas, engraçado, mas com o objetivo de fazer uma crítica, tá? A um governante, a, sei lá, alguma pessoa, a alguma coisa que aconteceu, certo? Por exemplo, era muito comum, na época da Grécia, eles fazerem peças de comédia debochando dos troianos. Vocês devem estar lembrados da Guerra de Troia, né, que os gregos foram lá invadir a cidade de Troia, não conseguiram invadir, e aí teve um cara genial, se eu não me engano foi o Odisseu, cara, que esqueci o nome do cara agora. Não, foi o Aquiles. Enfim, foi um camarada aí, eu não me lembro agora o nome dele, mas foi um camarada, um grego, que teve a ideia genial de fingir que estava dando um presente para Troia. Estão lembrados, gente, dessa história do famoso cavalo de Troia? Né, que eles construíram um cavalo gigante, né, e colocaram na porta da cidade de Troia, né, como se fosse um presente, um presente de rendição, né, para Troia. Aí os troianos foram lá, né, todos confiantes, se achando os balas da galáxia, foram lá, abriram o portão e colocaram o cavalo para dentro. E foram farrar. De noite, meu irmão, todo mundo enchendo a cara de cachaça, de noite, farrando. Só que o que eles não sabiam era que dentro do cavalo, o cavalo era oco por dentro. E dentro do cavalo estava lotado de soldados gregos. Né? Lotado Mas de lá teve soldados. até um filme, não foi que fizeram e tudo. Isso, tem O vários, famoso gente. filme, eu esqueci o nome. Troia. É só você colocar assim, ó, Troia. Você já vai ver lá o filme. Tem vários filmes, inclusive, tem série, tem história em quadrinho, tem desenho. Cara, essa história é muito conhecida, né? E aí, gente, o que é que acontece? Os gregos ficaram lá tudo pianinho lá dentro do cavalo. Quando foi de madrugada, os soldados tudo embriagados, tudo dormindo. Os soldados saíram por uma comporta que tem embaixo do cavalo. Saíram, meu irmão, esbagaçaram a cidade de Troia. Né? Dominaram, ou seja, venceram a guerra usando a inteligência e não a força. Né? Então, gente, por que eu estou dando esse exemplo? Porque era muito comum, depois dessa guerra, claro, os gregos fazerem sátira debochando dos troianos. Tipo, tirando onda, né? Zombando deles por essa derrota. Né? Do famoso, do que ficou conhecido como cavalo de Troia. Certo, gente? Bom, então eu acho que essa aqui é a parte principal da nossa aula de hoje. Tá? A nossa parte principal, nosso ponto-chave da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham relembrado. Tá? Até porque eu já tinha falado para vocês isso na aula passada, no ano passado também. E aqui a gente só relembrou. Tá, gente? Então, tragédia, qualquer história mais séria. Tá? A história dos deuses, história sei lá, de guerra, a história de, sei lá, algum romance, alguma coisa que seja mais sério. E comédia era uma sátira. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido. Certo? Então tá aqui alguns exemplos de como seria, mas eu claro que isso aqui são fotos modernas, né? E atores, claro, eles meio que interpretando como é que seria mais ou menos uma peça
lá na Grécia Antiga. Certo? Aqui estão alguns exemplos de máscaras. Obviamente, essas máscaras que têm um sorrisinho são máscaras que eram utilizadas nas comédias, e essas aqui que tem um aspecto de horror, de tristeza, de medo, eram utilizadas nas peças de tragédia. E em Roma, gente, na verdade, o único ponto que eu tenho para acrescentar, pessoal, aqui sobre o teatro romano, no caso, é só isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É só que acabou que ele se popularizou um pouco mais, tá? Então, os romanos, como eu falei para vocês desde o 6º ano também, lembre-se que Roma foi influenciada por 2 povos, né? Ou seja, a cultura romana era meio que a mistura da cultura de 2 povos, os gregos e os etruscos, tá? Gregos e etruscos, certo? E um fato curioso, gente, e é meio que óbvio, na verdade, por mais que ele tenha sido muito apreciado lá em Roma, gente, mas olha isso aqui, nunca adquiriu tanta grandiosidade como o teatro grego. Certo? Então, o teatro grego é inigualável. Certo? Inigualável. Tá? Então, está aqui só alguns exemplos de como seria um anfiteatro romano, no começo, né, logo na origem, depois eles passam para fazer assim, ó, com grandes muros, e depois disso aqui, eles passam a fazer, no caso, em forma de círculo completo. Né? Ao invés de fazer assim, ó, uma meia-lua com um muro, tá, gente? Então, perceba a diferença, olha só. O grego, o teatro grego, ele era aberto. Deixa eu voltar aqui, bem aqui, ó. O teatro grego, ó, você percebe que ele não tinha um muro separando as pessoas deles, tá? Ele era aberto. Olha aqui, ó. Ele era aberto, tá vendo? Olha esse outro aqui de baixo também, ó. Ele era aberto, tá? Olha isso aqui. Cadê aqui embaixo? Fica melhor de ver. Ó, tá vendo? Ele era completamente aberto. Já no teatro romano, eles passam a fechá-lo, tá? Porque é nesse momento que eles começam a cobrar. Eles começam a cobrar, ou seja, ser um ator passou a ser uma profissão. Então, meio que ele se desliga daquele negócio de ser apenas uma homenagem para o deus Dionísio e passa agora a ser utilizado como profissão ou para ganhar dinheiro. Certo, gente? Então, é isso por hoje, a nossa linha de hoje. Espero que vocês tenham entendido bem o assunto. Então, para a nossa próxima aula, eu vou ver aqui como é que vai ficar a questão dos conteúdos, se tem mais algum conteúdo do livro, ou se a gente vai poder ficar um pouco mais livre para trabalhar outro conteúdo.